Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou professor de História. Estou aqui hoje para dar uma aula para vocês que tem como tema a música durante a ditadura civil-militar no Brasil. Espero que vocês gostem da aula e vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Essa primeira imagem aí da capa, que traz o tema da nossa aula, que é a música durante a ditadura civil-militar no Brasil. Essa imagem é de uma manifestação no período do regime militar no país e traz como lema, como uma faixa aí da manifestação: amanhã vai ser outro dia. Quero que vocês memorizem essa imagem, guardem essa frase com vocês, porque nós iremos retomar ela lá na frente, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente entrar diretamente na música, na repressão e na censura, a gente vai contextualizar um pouco antes de tudo isso, para a gente entender como que estava o país na época. Anteriormente a 64, quem era o presidente do Brasil era Jânio Quadros. Quando Jânio foi eleito pelo povo, ele ficou poucos meses no governo, e quem assume quando Jânio renuncia é o seu vice João Goulart. João Goulart, quando ele assume, ele não era bem visto pela classe média, pela classe alta aí do país, classe média que estava em ascensão. Por quê? Porque João Goulart, conhecido também como Jango, ele tinha uma visão de governo, ele tinha planos e metas de governo que a população não se identificava, vamos dizer assim. João Goulart, ele tinha um projeto que era as reformas de base e que tinha aí como um carro-chefe, um carro abre-alas dessas reformas de bases, uma coisa que sempre vai trazer polêmicas quando se entra em questão, que é uma reforma agrária. E como Jango tinha essa visão, muitas classes conservadoras do país quiseram que Jango saísse do poder. Solicitaram que Jango deixasse o cargo de presidente da República. O que vinha também junto com tudo isso era uma visão de que Goulart, ele era comunista. Tinham essa visão de que Jango, ele era comunista, pois ele tinha trabalhos também relacionados à classe trabalhadora. Tinha planos de governo relacionados à classe trabalhadora. Quando, no ano de 64, ainda no governo Goulart, uma série de manifestações que ficaram conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade ocorre em todo o Brasil. O que foi essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Foram manifestações, uma onda de manifestações que solicitavam que Jango deixasse o cargo de presidente da República. Essa marcha vinha com o lema de não ao comunismo, sim à democracia, o medo de um governo comunista assumir o país. Isso tudo fez com que João Goulart fosse deposto e os militares tomassem o cargo de presidente da República, com um golpe civil-militar. Civil-militar por quê? Civil por conta da participação do povo, da solicitação por uma intervenção, e militar porque foram os militares, as forças que tomaram o cargo, deram o golpe e se instaurou a ditadura militar no país. A ditadura, ela vai ficar no Brasil, ela vai ser uma forma de governo autoritário no país entre os anos de 1964 e 1985, mais especificamente no dia 31 de março de 64, que foi o dia que ocorreu o golpe, e contou com presidentes militares no poder. Aí eu trouxe uma imagem para melhor contextualização, que é da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Na imagem de cima, nós vemos aí um terço à frente da marcha, mostrando que a marcha tinha como cunho movimentos conservadores relacionados à igreja também. Na foto de baixo já uma imagem mais ampla, mostrando a manifestação com mais gente. Tem até uma frase em uma faixa que é interessante, que diz assim: comunismo não, democracia sim.
que é que nem eu expliquei anteriormente, o medo a um governo comunista assumir a presidência do país, né? Que era taxado João Goulart de comunista. Quando foi implantada a ditadura, uma onda de repressão, uma onda de censura se levanta contra várias classes, como estudantes, filósofos, partidos e políticos de oposição ao governo militar e especificamente na classe artística. A classe artística sofre uma repressão enorme durante todos esses anos de ditadura, de regime militar no país. Por meio dos atos institucionais, que eram o quê? São atos implantados que tinham como o dever, que vinham com um lema de manter a ordem no país. Um dos atos institucionais mais famoso foi o AI-5, que ocorreu a implantação dele em 1968, no final do ano. O AI-5 foi o ato mais famoso porque o AI-5 foi responsável por grande cassação, pelo direito negado do habeas corpus, pela censura que cresce muito após a implantação do AI-5, especificamente na cultura e mais especificamente ainda na música. Durante esse período após a implantação do AI-5, com a censura vindo com força, começa a surgir um cargo, uma profissão de censurador. Quem era o censurador? O censurador, ele era o responsável de verificar uma letra de música, uma peça de teatro, antes de ir em cartaz, antes de ser lançada. Por exemplo, tinha lá a música, o censurador ia, antes da música ser lançada para o público todo, o censurador fazia a leitura da letra da música, e se ele visse que a música tinha algo que era considerado inapropriado, que era considerado uma ofensa pelo governo, para o governo, era censurada a música. Muitos cantores da MPB tiveram músicas censuradas. Por quê? A MPB, na época, quando ela surge ali, já em regime ditatorial, ainda em regime ditatorial, a MPB era uma forte onda, uma forte leva, uma forte forma de manifestação através das músicas em si. Eu trouxe até algumas imagens para a gente ver. Essa no caso que está aparecendo é da música Tiro ao Álvaro, do Adoniran Barbosa. Essa música, ela foi vetada, foi censurada por um motivo que foi considerado falta de gosto. O que seria? Por quê? Porque na música, quem já escutou, quem não escutou ainda escuta e vai perceber que na música ele utiliza de palavras do próprio dialeto do escritor ou do próprio dialeto de quem ele queria retratar na música. Ele fala, por exemplo, tauba, artomove, revolve, que foi considerado isso uma falta de gosto e por isso a música foi vetada e foi censurada. No próximo slide aí nós vemos a música famosa Cálice, do Gilberto Gil e do Chico Buarque de Holanda. A música Cálice foi também vetada, por conta que remediava não o cálice que conhecemos, assim cálice de ficar calado, de calar a boca. Uma outra música também vetada, que eu trouxe a imagem aí para vocês terem uma ideia de como era. E chegando aí também ainda mais alguma parte falando da música, os festivais, o que seriam? Eram festivais que eram promovidos, que tinham o intuito de promover música para a população em geral, eram festivais musicais, que surge também a Tropicália durante os festivais, é nessa época também. Um cantor muito famoso que ficou conhecido foi o Vandré. Porque eu trouxe ele para a gente entender mais sobre esses festivais e sobre a censura que a MPB, que os cantores tiveram nesse período.
O Vandré, o Geraldo Vandré, no terceiro Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, ficou muito famoso, ele ficou muito conhecido, porque ele veio com a música Caminhando, aquela música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Essa música, na época dos festivais, lá, esse festival ocorreu em 68, a música ficou estouradíssima, a música ficou muito conhecida, porém a música não ganhou o festival, por conta que os militares, a censura na época não deixou a Rede Globo dar o prêmio pro Vandré. Quem ganhou o festival foi o júri, né, no caso, concedeu a Vitória Sabiá, que era uma composição do Chico Buarque com o Tom Jobim. Por conta que nós vemos a censura agindo mais uma vez, né? Aí eu trouxe uma foto do Vandré, do Chico Buarque, do Tom Jobim aí para vocês verem nesse ano do festival. Nessa outra foto aí é uma manifestação, também trazem algumas faixas para vocês entenderem mais. Artistas contra a ditadura, jornalistas contra o crime oficial, a classe teatral solidária com os estudantes. São todas classes, para vocês terem uma ideia. Classes que ocorria perseguição, classes que se oporam ao governo, que iam contra o governo, que eram perseguidos pela censura. Que nem eu tinha explicado antes, a MPB, ela vem muito forte como uma forma de resistência ao governo, porque através das músicas, das mensagens, das letras que eram passadas, que vem toda a forma de resistência, uma forma de manifestação. Eu trouxe para a gente entender melhor a música Apesar de Você, do Chico Buarque. Lembra que eu falei para gravar aquela imagem? Essa música, Apesar de Você, foi censurada também, não foi permitida na época, ela só foi lançada anos depois. Por quê? Essa música, ela foi considerada ofensa, foi considerada forma de rebelião contra o governo. Por quê? Porque na letra dela, se você ler a letra, escutar a música, você vai entender as mensagens que eram passadas. Porém, a frase Amanhã Vai Ser Outro Dia, da música, ficou muito famosa e serviu como carro de frente de muitas manifestações. Trouxe aí um pedaço da letra que diz: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda, falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Nós vemos aí que no início da música, já hoje você é quem manda, falou, tá falado, remete sim à ditadura, remete ao governo autoritário que tinha no país. Então a música ela foi vetada por conta disso, por conta da mensagem que a música carregava, de que era ia contra o governo da época. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui as referências que eu utilizei. Um livro aí do Caio Navarro de Toledo, o Governo Goulart e o Golpe de 64. Depois também deixo aí como indicação um escrito da Carolina Mari Medeiros, que é Censura Política à Música Popular Brasileira. Esse artigo é muito bom. As ações da censura na ditadura civil-militar, a MPB. E 2 sites, se vocês quiserem acessar, que foi da onde eu retirei algumas imagens e retirei também algumas outras informações, tá bom? Muito obrigado. Gente, então foi isso, foi essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido o conhecimento. E eu deixo aí como lição de casa para vocês escutarem músicas deste período da ditadura, tentem entender a mensagem, tentem compreender o contexto em que a música foi escrita. E é isso, gente. Se cuidem, um beijo a todos e tchau, tchau.